Olá, bom dia para todos que estão aqui. Agradeço a presença, né? E eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito de como elaborar, né? O que são projetos sociais, na verdade. Porque nós já ouvimos falar, né? De alguma forma, todo mundo tem alguma experiência com projeto social, sendo como voluntário, sendo como N situações, né? E então eu vou trazer para vocês um panorama, né? Exatamente do conceito do que é o projeto social, né? Eles são ações que delimitam a intervenção através dos seus objetivos. Então, um projeto social, normalmente, ele quer alcançar um objetivo através das metas, né, de prazos, enfim, de responsabilidades e avaliação. Você coloca no papel aquilo que você está fazendo, né? Os projetos sociais, eles são uma forma de organizar as ações e transformar uma realidade. Então, existem muitos projetos espalhados pelo Brasil que ainda não estão regulares, né? Vamos dizer que não tem o seu CNPJ, que ainda não conseguiram captar verbas, né? E trabalham com voluntariado ou com doações, né? E existem formas de se conseguir essa captação de recurso, né? Então, é interessante que as entidades que propõem esses projetos, elas estejam no caminho da profissionalização, no caso, abrindo um CNPJ, né, fazendo toda a parte da documentação, elas estejam regulares. E existem muitas entidades que, na verdade, ainda não são dessa forma. E se isso não acontecer, você não tem como ter nenhuma parceria com o governo, né? E muitas empresas também, elas exigem, né, essa oficialização da entidade, né? Então, na verdade, o projeto social, para ele funcionar, para ele existir, você tem que ter pessoas com vocação, né? Pessoas que realmente estão inseridas naquele contexto, né? Você tem que ter uma boa articulação social e política, né? E visibilidade, sustentabilidade, né? Importantíssimo, e também a transparência, tá? A transparência, ela é fundamental. Muitas ONGs, elas acabaram por ter problemas, né? Desviarem verbas, e aconteceram já várias situações que a gente já ouviu em noticiários a respeito de pessoas que utilizam as entidades como laranja para receber dinheiro, né? Então, tem várias situações que acontecem que não são bacanas, não são interessantes, né? Então, assim, é um desafio, porque qual é a intenção? Você pegar um local, uma realidade que existe, e você criar, executar um projeto para transformar aquela realidade. Então, de repente, o acesso ao esporte, o acesso à cultura, né, que aquela determinada região, aquele determinado bairro não tem. Então, é importantíssimo que exista essa linha de atuação, né, que você compreenda a realidade do local. Às vezes, você quer desenvolver um projeto que não cabe aquele local específico, que as pessoas não estão procurando aquele tipo de acesso ali. Então, é importante que exista uma conversa com a comunidade, para que esse projeto, ele efetivamente seja um projeto que é necessário naquele contexto, né? Isso é extremamente importante de estar acontecendo. E existe normalmente um gestor que trabalha com esses projetos, né? Na verdade, a questão do projeto social, ela é dividida em três grandes núcleos, que é a questão da elaboração, que é aquele profissional, normalmente, que consegue colocar aquela realidade no papel, né? Vai fazer todas as pesquisas do local, do tipo de trabalho que vai ser desenvolvido, enfim, ele vai colocar aquilo no papel. Tem o gestor do projeto, que é aquele que vai gerir efetivamente o projeto, né, que vai acompanhar aquele projeto.
e tem o captador de recursos, que é aquele profissional que vai trazer efetivamente o dinheiro, né, a verba, para que aquele projeto se realize. Então, a gente tem N formas de trabalhar com tudo isso. Existem profissionais que trabalham as 3 esferas em conjunto. Eu sou uma delas, né? Eu trabalho tanto a elaboração, quanto a gestão, quanto a captação em conjunto com o meu parceiro, que é o Diego. Na verdade, meus parceiros, o Diego e a Priscila da Nunes, projetos incentivados aqui de Santos, né? Nós trabalhamos com captação de projetos sociais em conjunto, né? E eu, aqui no Guarujá, eu sou do Guarujá, para quem não me conhece, trabalho com elaboração e gestão. Então, cada situação é examinada, esclarecida, para saber qual é o contexto, o que precisa ser feito, né, para que a coisa aconteça, né, de verdade. Então, o perfil do gestor, ele tem que ter a compreensão dos contextos políticos, sociais e institucionais, né? Ele tem que ter boa comunicação, ele tem que saber negociar, ele tem que definir, delegar e cobrar responsabilidades. O perfil do gestor é exatamente esse, é demonstrar exatamente o que precisa ser feito e cobrar as responsabilidades, porque dentro de um projeto você tem várias pessoas envolvidas, né? Agilidade na avaliação, e ele também tem que motivar, resolver conflitos. Por quê? Porque ele está num papel de gerente, efetivamente. Ele consegue perceber e demonstrar, precisa valorizar e importante, né? Existem várias formas de se obter apoio aos projetos sociais, tá? Leis de incentivo, cultura e esporte, federais, estaduais e municipais, tem legislação para município também, né? Mas não são todos. Editais governamentais e de fundações, né? Temos o PRONAS, que é especificamente para deficiente, o PRONAM, que é especificamente para a questão oncológica, o FIA, que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes, também o Fundo do Idoso, e existe a plataforma Siconv, que é uma plataforma de captação de programas federais, né? Existem N formas de você captar. Agora está aberto, por exemplo, o Destinação Criança, que é um programa de incentivo, onde você pode, na verdade, distribuir, né, uma parte do teu imposto, um percentual do teu imposto de renda, aquele imposto que você vai pagar, você pode destinar a projetos para crianças e adolescentes, através dos FUNCADs, que são os fundos, né, municipais. Então, você determina para que município você quer mandar isso, e o município depois pode estar colocando isso em editais. E existe também, no próprio FUNCAD, essa destinação direta para projetos que já são captados através dos municípios, né? Então, assim, eu vou passar um panorama bem amplo, uma forma de vocês compreenderem isso, mas que não vai ser uma forma totalmente esclarecida. Por quê? Porque é um assunto que, na verdade, precisa de muito tempo, né? Eu trabalho há 10 anos e eu ainda tenho muito a aprender, porque as leis mudam, acontecem várias situações, né? E a gente precisa estar sempre, a todo momento, se aperfeiçoando, né? Como a Carla falou na palestra dela, né? Você precisa ser perito naquilo que você faz, né? É muito importante com que isso aconteça nesse contexto. Então, como as leis mudam, as situações elas mudam, porque tudo isso depende de leis que amparam, né? Você ter um projeto social, você realizar um atendimento para a população, não significa que você vai conseguir verbas, né? Por quê? Porque você precisa estar regulamentado. Então, o que acontece? A gente precisa, de uma certa forma,
estar dentro e amparado pela lei. Então, para você conseguir esse benefício lá do governo, você precisa estar de acordo com as normas e as regras daquilo que eles pedem, né? Então, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários para ver se alguém já fez alguma pergunta, alguma coisa, mas ainda não. Então, vamos lá. O que um projeto precisa para ele existir, né? Ele precisa ter no papel. Ele precisa existir, na verdade, pelo menos a ideia, ela precisa existir mesmo que ela ainda não... Muitas vezes, vamos voltar o raciocínio para o começo. Muitas vezes, você desenha um projeto social sem efetivamente ele estar acontecendo. Você almeja, ele é um sonho, né? E aí você fala, poxa, eu vou colocar ele no papel. Então, ele precisa ser claro, ele precisa ter começo, meio e fim. Você precisa desenhar esse projeto e todas as estratégias, né, com começo, meio e fim, né? E ele precisa ser objetivo e conciso. Em que sentido? A pessoa que lê aquilo, ela precisa entender realmente, sem ter nenhuma explicação. Isso é extremamente importante, né? O que mais? Ele vai ter, de alguma forma, em algum momento, se você entrar nessa linha realmente de organização, ele vai ter os 3 setores envolvidos, que é o poder público, né? O privado, que são as empresas que apoiam, e o terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor são as entidades que promovem esse acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, à assistência social, à educação. Esse é o terceiro setor, são as entidades, as organizações, as associações, né? Ele precisa ser autossustentável, então ele precisa viver, né, de uma forma sozinho. Ele precisa ter objetivos quantificáveis. Então, por exemplo, quantas pessoas você vai atender? Quantas turmas? Em quanto tempo? A Carla falou sobre isso. Metas, né? Elas precisam ser claras e objetivas. Ele tem que ter um orçamento real. Então, vamos lá. O que normalmente é pago para um supervisor de atividades? É a mesma linha, não é superfaturado. Não é porque é um projeto social que na tua planilha você vai colocar 10 mil reais para um supervisor de atividades, né? Não é porque a tua planilha que você vai colocar um valor exorbitante para um professor. Ele precisa seguir uma linha de atuação que já existe, né? O que mais? A estrutura do projeto. Essa é a parte bem interessante, porque é daí que você consegue escrever e efetivamente colocar no papel, né? Precisa ter o histórico da instituição, né? A justificativa, objetivo geral, objetivo específico, a metodologia, né? Ele tem que ter indicadores e formas de avaliação, um cronograma, né? Cronograma de atividades, de como vai funcionar o projeto e das próprias atividades que o projeto desenvolve. Orçamento. No final, você faz um resumo, né? Aquele panorama geral e anexos com fotos, com currículos, com tudo aquilo que você quer demonstrar visualmente, né? Isso é importante. E o responsável pelo projeto é a entidade ou a instituição, né? Ela pode ter no seu corpo pessoas que fazem todo esse contexto, que elaboram, que gerem, que captam, mas ela também pode contratar profissionais que fazem essa entrega, né? Tem uma frase que é bem bacana que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: a captação de recursos é captação de pessoas para pessoas. Então, o recurso, ele não é só financeiro, né? O recurso, ele também é o teu RH, as pessoas que estão ali envolvidas, né, naquele contexto todo. Então, vamos lá. Os dados da entidade, né? O que são esses dados? É quando você qualifica e identifica a entidade, né? Os dados da instituição, você vai colocar no projeto tudo aquilo que a instituição é. Seu nome, sua missão, sua experiência, quando fundou, o que ela já fez,
né? Tudo isso. Quais são os parceiros, quais são os projetos que são desenvolvidos, todos os certificados que ela tem, existem várias certificações que as entidades podem ter, e os seus sucessos, né? Os seus resultados práticos. Tudo aquilo que efetivamente a entidade já alcançou. Tanto de recursos, né, quanto de projetos, por exemplo, eu consegui aprovação num edital X, né, eu desenvolvi um projeto X durante tanto tempo. Isso tudo tem que estar no histórico da entidade. Então, o que acontece? A entidade, ela precisa ter o seu histórico sempre atualizado, né, a todo momento, sempre atualizado. Isso é extremamente importante, né? E aí, você tem que ter também, específico naquele projeto, todos os dados, né? O nome, o endereço, as redes sociais, o sítio eletrônico, né? O site, no caso. Todas as informações, elas precisam estar ali, né? É extremamente necessário. Existem formas e formas de elaborar projeto. Cada lei e cada edital tem o seu próprio modelo de plano de trabalho. Então, o elaborador, ele tem que entender, primeiro, aquele edital, ele tem que entender a lei, o que a lei permite, o que a lei não permite para ele desenhar o projeto, e ele precisa escrever o projeto de acordo com aquele modelo. Então, quando você pega, por exemplo, uma Fundação Itaú, uma Fundação Santander e Bradesco, você tem um modelo de edital deles, você tem um modelo de projeto deles. Quando você pega uma lei de incentivo ao esporte federal, você tem um modelo deles. A estadual, o modelo deles. A municipal, assim, o que acontece? O tópico, ele é o mesmo. Mas muitas vezes precisa ter esse feeling, né? Para que o projeto seja escrito da melhor maneira, né? Dentro daqueles tópicos, a Roberta está dizendo aqui sobre as informações que são muito importantes. Realmente, né? Eu estou treinando a minha equipe, eu tenho 3 meninas aqui trabalhando comigo hoje, né? Que estão assistindo aqui o dia do transbordo. A Roberta, a Kelly e a Paulina, eu quero inclusive agradecê-las, né? Pela parceria e por todo o companheirismo tudo isso que a gente está vivendo, e elas falam que é muita informação. Então, realmente, você precisa ter tudo isso organizado de uma maneira para que você não se perca dentro do processo, né? Isso é extremamente importante. Então, vamos lá. A parte da justificativa, né? O que eu escrevo na justificativa do projeto? Eu vou demonstrar a relação do projeto, os problemas sociais mais relevantes, eu vou demonstrar a importância. Então, por que eu quero desenvolver um projeto? Vou usar um projeto de uma entidade que eu sou gestora, que é o Reisado, aqui do Guarujá. Por que eu quero desenvolver o balé, o teatro, a capoeira naquela determinada localidade, né? Porque eu tenho uma realidade, eu tenho crianças na rua, eu quero levar para elas o acesso à cultura, ao esporte. Então, eu desenho isso e eu demonstro isso. Eu destaco todos os benefícios que isso trará para a população daquele local, porque é diferente. É diferente você promover o acesso na periferia e é diferente você promover o acesso num bairro que já tenha um acesso já moderado, né? Então, por que você leva, de repente, um projeto social lá para a periferia, onde a pessoa não tem condição de sair dali? Aqui no Guarujá, nós temos algumas áreas periféricas que têm um trabalho muito forte com projetos sociais, como, por exemplo, a Prainha, né? É uma região aqui que tem uma dificuldade de acesso, a população realmente não sai daquele lugar. Então, você precisa levar até eles esse acesso, né? E você precisa reforçar a missão da instituição. Para que a tua instituição existe, né? E aí, por isso que ela está ali promovendo aquela ação, né? E destacar o papel estratégico do projeto. É muito importante também, né? Muitas vezes
as crianças que têm acesso a projetos sociais, a maioria delas, né, tem uma experiência diferenciada e consegue sair de um padrão, né, consegue transformar efetivamente a sua realidade. Nós temos aqui, eu tenho uma outra entidade que eu também trabalho há 7 anos, a AES, Associação Esportiva de Inclusão Social, e nós temos um projeto de jiu-jitsu que já transformou muitas vidas, né? Hoje nós temos meninos que começaram com a gente, que são bombeiros civis, guardas municipais, que hoje estão... o que eu quero dizer com isso? Eles foram inseridos naquela realidade e, através das influências, eles foram entendendo que a realidade deles poderia ser diferente daquela que normalmente acontece ali, né? É um poder transformador, realmente, né? Depois disso, a gente vai falar sobre os objetivos. Os objetivos do projeto, eles são divididos em 2 formas. O geral, né, que é onde você realmente coloca, ele tem que estar completamente ligado à justificativa, e os específicos, que são as suas metas, né? Então, que entra naquilo que eu falei antes. Quantas pessoas você vai atender, de que forma, né? O que você efetivamente vai promover tem que ser muito bem desenhado, né? E tem uma frase de Aristóteles que diz assim: distribuir dinheiro é algo fácil, e quase todos os homens têm esse poder. Porém, decidir a quem dar, quanto, quando, para que objetivo e como, não está dentro do poder de muitos, e nem tampouco é tarefa fácil. Então, a gente precisa ser muito claro naquilo que a gente quer alcançar. Na verdade, você precisa saber aonde você está e aonde você quer chegar. E isso tudo que eu estou falando com o projeto social, ele é intimamente ligado à palestra da Carla anterior. Se vocês forem observar, todo projeto social ele é desenhado da mesma forma que a gente desenha a nossa vida, né? Aonde a gente está? Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Né? Para que eu existo? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Quem sou eu? São todas essas respostas que você tem dentro também de um projeto, né? Então, o projeto social, ele amplifica isso para um atendimento a várias pessoas, mas são as mesmas perguntas que você faz como ser individual, né? O que você trabalha no individual, você também trabalha no coletivo, né? Depois dos objetivos, a gente trabalha com a questão da metodologia, né? Como eu vou fazer, né? E através de pesquisas. Então, eu vou colocar lá, exemplificando que eu vou alcançar aquele objetivo através de que forma, né? Qual é o método que eu vou utilizar? Como que vai ser esse caminho? Eu preciso desenhar isso, né? O projeto ele tem que ter a sua forma metodológica. Quais são os instrumentos de ação, os materiais de trabalho, quais as parcerias que eu vou utilizar, quem são os profissionais que vão trabalhar ali. Eu preciso ter tudo isso desenhado, né? E eu também tenho o processo de avaliação. Olha só, Carla fez um monte de lição de casa para a gente, passou um monte de lição de casa para a gente. Exatamente. Eu preciso avaliar, eu preciso perguntar, eu preciso questionar a respeito, né? Então, é um processo constante de revisão. A avaliação, ela não é feita só no final. Imagina que eu escrevo um projeto de 12 meses que eu capto recurso. Ela não é feita só no final, ela é feita constantemente. Por quê? Para que eu possa corrigir algum erro de percurso, alguma falha de comunicação. Ela precisa ser feita constantemente, né? E durante a elaboração, né, durante a execução do projeto, ela tem que ser avaliada. A todo momento você tem que avaliar. Por exemplo, muitas vezes você está descrevendo e você não está descrevendo de forma clara. Então você precisa mudar a tua linguagem, né? Avaliação e monitoramento, né? Como isso que eu falei, entra nessa situação, você vai monitorar todos os processos, né? A avaliação como um contexto geral e o monitoramento é quando você vai lá e faz isso constantemente, né? Avaliando novamente, digo, toda essa estrutura. O cronograma, ele precisa constar as atividades do projeto, né? A própria... vamos supor, é um projeto de esporte. Então,
quais são os esportes, quais os horários, quantos atendidos por sala, tudo isso tem que estar no cronograma. E o que você vai fazer, por exemplo, esse mês eu vou fazer uma palestra, aquele mês eu vou fazer cadastro dos alunos, no outro mês eu vou fazer uma ação de uma festa comemorativa, um Dia das Crianças, uma Páscoa, alguma coisa assim. Tudo isso tem que estar inserido dentro do cronograma de atividades, né? E aí você precisa ter um orçamento para tudo isso. Exige uma pesquisa de mercado. Como eu falei, você não coloca o valor que você determina. Qual é o valor que aquele profissional, valor de preço, né? Qual é o preço do que aquele profissional, o que o mercado costuma pagar para aquele profissional? Como que você vai contratar? Se você vai contratar através de RPA, ou através de CLT, ou através da contratação de empresas, de MEIs, como que você vai fazer isso, né? Isso tudo tem que estar no orçamento, tá? Precisa ter esses indicativos e dentro disso também haver as contrapartidas. E o que são as contrapartidas? É aquilo que a entidade já tem, que ela pode oferecer, né? E aí você tem que citar todos os apoios que são recebidos, né? As fontes de arrecadação, porque de repente você já tem um projeto que já existe, que já tem uma arrecadação, e você vai demonstrar quem é que te apoia naquele projeto. No final você faz um resumo, onde você sintetiza tudo aquilo, para que a pessoa que leia consiga perceber a importância daquilo, né? E os anexos, como eu falei, folders, cartas de apoio, declarações, fotos, dados específicos, currículos, tudo isso para quê? Para que você deixe o seu projeto conciso, né? Para que ele tenha peso. Isso é muito importante, né? Planejamento. Planejamento é uma iniciativa, né? Eu, como elaboradora, eu sou professora de capoeira também. Então, toda vez que eu escrevo projetos que têm a capoeira, eu também sou especialista daquilo, então eu consigo desenvolver. Mas eu não sou professora de balé, eu não sou professora de jiu-jitsu, eu não sou professora de teatro. Então, essa construção, ela é sempre coletiva. Você sempre vai precisar dos profissionais que ali estão inseridos para que você consiga desenhar um projeto com excelência. Lembrando, por exemplo, a gente tem, só um exemplo bem básico, você tem várias modalidades que usam kimono. Jiu-jitsu, judô, karatê, taekwondo, né? Artes marciais. Tá. Aí, o kimono. Existia um kimono específico para cada modalidade, um preço específico para cada modalidade. Então, eu preciso saber, e muitas vezes, como elaboradora, eu não tenho essa informação, né? O kimono, qualquer kimono serve. Não serve. Um kimono de karatê não serve para o jiu-jitsu, porque o kimono do jiu-jitsu é um kimono trançado. Exemplificando. Então, quem é que vai te esclarecer sobre essa realidade? É o profissional. Então, precisa existir conversas, entrevistas, toda essa pesquisa para que o projeto seja escrito da melhor forma possível, né? Ele tem que ter uma boa relação de custo-benefício, porque você precisa demonstrar que vale a pena você apoiar aquele projeto, a empresa, o governo, né? Que vale realmente a pena apoiar aquele projeto. E o financiador, ele não é um banco, não é um lugar que você retira o dinheiro, ele é um parceiro teu, né? E tem empresas que apoiam projetos sociais há diversos anos, o mesmo projeto, a mesma estrutura. Então, ele é um parceiro teu, né? E aqui, na verdade, a gente conquista os parceiros para a vida, né? Muitas vezes você consegue desenvolver projetos com instituições, com a própria iniciativa privada, você consegue fazer isso por longos períodos, né? Nós temos aqui projetos que são subsidiados, que têm o apoio, por exemplo, de uma empresa forte aqui na região, que é uma empresa portuária, que é a Santos Brasil, que ela apoia esses projetos há anos, né? Então, é importante isso. Mas por quê? Porque ela acredita que aquele projeto efetivamente tem uma entrega, né? E conquistar esses parceiros é sucesso, porque você vai demonstrar que
efetivamente é importante para o todo, né? O projeto social, ele transforma realidades, né? Ele efetivamente transforma. Então, como eu comentei sobre toda essa estrutura, né? Aí você fala assim, não, amanhã eu já posso escrever um projeto. Pode, né? Desde que você tome todos os cuidados, que você trabalhe todas as pesquisas, que você tenha paciência para colocar isso efetivamente no papel, né? E que você consiga ter clareza na tua linguagem, né? É extremamente, eu não vou dizer que é fácil, né? Porque exige, sim, uma atenção, exige um comprometimento, mas tudo que aquilo que a gente se dispõe a fazer, né? A gente consegue. É só uma questão de, como a Carla falou, vou voltar a usar, vou usar em vários momentos aqui, a palestra dela que foi excelente, é pagar o preço, né? Então, assim, muitas vezes você vai gastar, tem projetos que você gasta, assim, dias, semanas, até meses, dependendo do contexto do projeto, você gasta muito tempo, porque exige uma pesquisa, né? Bem ampla. E aí, como eu tinha comentado, você tem os profissionais envolvidos, né, em cada etapa, né? Então, esses profissionais, eles podem ser distintos. Você tem empresas que fazem todo esse contexto, né? Na verdade, tem muitas entidades que acabam fazendo elas mesmas. Para começar, né? E depois vai se profissionalizando a respeito disso tudo, né? O profissional de elaboração, como eu disse, ele é responsável por escrever o projeto. Escrever e inscrever. Ele pode colocar aquele projeto dentro das plataformas específicas, no papel, se assim for solicitado, e fazer todo esse processo. Esse é o elaborador, né? E como eu falei antes, o gestor é aquele que acompanha, que gere, é o gerente de tudo aquilo, é aquele profissional que vai tá colocando tudo isso no monitoramento e na avaliação, né? Ele precisa, e a entidade ela precisa ser gerida de alguma forma. Existem muitos processos dentro da entidade e ele precisa ser profissionalizado, porque para a entidade crescer, ela precisa ter profissionais que efetivamente sejam especialistas naquilo que fazem, né? E aí você tem duas formas de gerir. Você tem a forma de gerir o projeto, que é especificamente só aquele projeto que você desenha, e você tem a forma de gerir a entidade como um todo, que é onde você acompanha toda a legalidade, a questão de documentação, de organização de todos os processos, de cadastro das pessoas, enfim, você mantém a estrutura da entidade. Isso são duas formas de gerir, né, o projeto. Então, é importante que exista esse desenho, né, nessa questão do projeto. Eu acabei começando a falar e falei bem pouco de mim. Eu vou agora falar um pouquinho de quem é a Sol, né, e da minha história. Meu nome é Verusca, mas todo mundo me conhece como Sol. Eu não sei se meu dente está sujo de batom. Eu tô com a impressão, e como eu sou bem espontânea com todo mundo que me conhece sabe disso, então eu vou tirar. Se não tiver, paguei o mico. Mas é bom para dar uma descontraída. Meu nome é Verusca, né? Eu sou moradora aqui de Guarujá, sou mãe do Kevin, e eu tenho 39 anos, trabalho com projetos sociais a vida toda praticamente, mas efetivamente com elaboração e gestão desde 2010. Também trabalho como professora de capoeira, faço parte da Associação Herança Cultural Capoeira, que tem a sua sede em Guarulhos, né? Nós temos núcleos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e eu desenvolvo um projeto social com capoeira aqui no Guarujá também, além de elaborar e gerir e captar né, os recursos para os projetos. Meu apelido Sol é referente à capoeira, né? Eu recebi esse apelido lá atrás, em 2006, eu pratico capoeira há 25 anos,
e 26 vai fazer agora, e eu descobri, né, todo esse gosto, né, na verdade eu percebi que realmente é a minha missão, que me foi esclarecida agora nesse tempo de pandemia, onde eu tive várias experiências que me levaram a efetivamente abraçar isso de uma forma muito mais profissional ainda, né? Então eu estou num redesenho da minha marca, da minha empresa, de tudo isso que eu faço, né? Estou redesenhando essa estratégia, né? E o que eu quero realmente, o meu objetivo, o meu coração, ele está em poder transformar a realidade de pessoas, né? O máximo de gente que eu conseguir impactar, que eu conseguir levar uma gotinha ali de esperança, é isso que eu quero estar fazendo, é esse o meu propósito de vida, né? E através do projeto social, através dessas parcerias, né, que hoje eu tenho essa oportunidade. Então, hoje eu tenho aqui no meu leque cerca de 10 entidades aqui do município que estão trabalhando comigo, né? E nós estamos regularizando e organizando todas elas. É um processo bem demorado, exige atas, estatutos, inscrições, certificações, né? É um processo bem mesmo minucioso, né? Mas vale a pena a gente organizar tudo isso para poder transformar efetivamente a realidade não só do nosso entorno, mas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, né? Eu costumo dizer que nós devemos realmente o que nós queremos no mundo, né? Deu uma travadinha de mim. Hoje eu atendo aqui no Guarujá, atendo também através das redes sociais, né? Quem quiser está me procurando, está esclarecendo mais alguma coisa, ficou com dúvida, ou também quiser tá contratando, né, os meus serviços, fazer algum tipo de orçamento, entender como funciona, tiver interesse em fundar e realmente efetivar um projeto, uma instituição, pode estar me procurando, tá? E esse panorama de projeto social, ele, na verdade, esse desenho, ele serve para a nossa vida, né? Você precisa saber quem você é, onde você quer chegar, desenhar tudo isso, como a Carla falou na palestra dela, é extremamente importante. Então, esse mesmo formato que a gente pode utilizar para a profissão que eu escolhi, né, servir, né, a gente pode utilizar para a nossa vida. Então, ter objetivos, ter metas, desenhar tudo isso é extremamente importante, né? E vamos lá, vou dar mais uma olhadinha aqui. Muito bom. Os meus amigos estão me prestigiando, né? Bastante gente assistindo. Eu acho importante as pessoas terem uma linha de compreensão, que é entender que o projeto social ele existe não é para deixar ninguém rico. Claro, por exemplo, esse é o meu trabalho, né? Mas tudo que está envolvido dentro do projeto, ele precisa ser feito pelo objetivo principal de transformar realidades, de trazer para a comunidade, de trazer para as pessoas todas envolvidas oportunidades de emprego, de mudança de vida, né? Uma série de fatores que precisam ser claros nesse processo. Existem, sim, pessoas que são laranjas, que desviam dinheiro. A gente sabe que esse mundo existe, mas não é o mundo que eu trabalho. Não são pessoas que eu trago para a minha realidade. Então, assim, não se deixem contaminar por isso, né? Não é todo mundo que está inserido nesse meio que é mau caráter e que faz alguma coisa errada. E por que eu estou enfatizando isso? Porque tem uma coisa que é muito interessante. O cérebro humano, ele tem uma tendência de ser negativo.
Então, a gente ouviu falar coisas na televisão, reportagens e desvio e tal, e a lei foi ficando cada vez mais complicada de se trabalhar, né? Então, assim, isso acontece porque a gente, infelizmente, tem maus exemplos, né? Então, o que eu digo? Você precisa ser a transformação que você quer ser no mundo. Então, da minha parte, não é isso que acontece, né? Então, eu preciso mostrar para as pessoas que isso existe, que é de verdade e que realmente transforma, que realmente é eficiente, que realmente é eficaz, que realmente é de verdade. Hoje, eu trabalho aqui no Guarujá com a ASG, com o CT Lugar ao Sol, que são duas entidades que promovem o surf no município, são entidades sérias que desenvolvem trabalhos do acesso a esse esporte específico, que representam o município dentro das federações e confederações e todo esse processo, né? Eu também trabalho com a AES, que é uma instituição mais voltada para a questão esportiva e para as artes marciais. Eu trabalho com o Reisado Sergipano, que é uma entidade que fala sobre cultura, né, forte, tem um trabalho nessa área extremamente forte. Existem entidades que trabalham com futebol, né, enfim, uma amplitude de entidades que trabalham com acesso a vários esportes e o acesso à cultura e que transformam a realidade das pessoas. E isso não é só a nível, né, falando no município, mas falando nas outras esferas. Então, é possível nós sermos agentes transformadores, né, na vida das pessoas. O que a gente não pode é cruzar os nossos braços e fingir que nada está acontecendo, né? Então, eu espero ter esclarecido um pouco sobre esse tema. A gente tem muita coisa para falar, né? Realmente é bem complexo, mas é uma coisa que eu gosto de escrever, né? Eu gosto muito de escrever e eu me realizo realmente. Eu sou feliz e realizada trabalhando com o que eu trabalho, né? Promovendo isso para as pessoas. Então, eu agradeço imensamente. Olha aqui, a doutora Gisele acabou de fazer um comentário, ela é minha dentista. Eu faço um tratamento com ela, porque, vou até confidenciar isso a vocês, eu tenho uma lesão, né, na minha articulação, e a gente está procurando fazer um tratamento com vários profissionais, né, fisioterapeuta, minha dentista, bucomaxilo, para que essa lesão não avance. E ela está muito interessada nisso, ela fez um comentário aqui, ó. Vamos conversar, preciso da sua expertise para elaborar um projeto de levar saúde bucal a atletas amadores e de alto rendimento. Então, olha só, olha que coisa fantástica e sensacional. Poder levar para atletas amadores e de alto rendimento a efetiva, né, o efetivo acesso a cuidar da sua saúde bucal, né? Então, olha só, isso aqui é uma missão de vida, né? Qual é a sua missão? No que você pode ajudar a sociedade? Tenha certeza que você tem uma grande importância na transformação do mundo. Às vezes, você vai transformar uma vida só, mas isso já basta, né? Já é extremamente, acho que recompensador. Eu quero agradecer ao Vander, né? Um grande amigo que eu conheci na mentoria do Pablo Marçal, no MDM. Nós criamos um elo, um vínculo. Ele me apoia muito, já fizemos algumas sessões, né, de coaching. Ele é um homem fantástico que teve essa ideia desse dia do transbordo, que é exatamente isso, é eu poder compartilhar com vocês tudo aquilo que está dentro de mim. Eu preciso transbordar. A melhor forma de eu aprender é eu ensinar, né? Então, eu sou extremamente grata por essa oportunidade, por você acreditar em mim, acreditar no meu potencial. A todos os meus parceiros que hoje vão poder estar transbordando tudo aquilo que vivem, que fazem e que são. Obrigado por essa oportunidade, né? Obrigado por estar nesse primeiro dia, que é um dia tão importante,
que é o primeiro dia do transbordo no YouTube. E eu também participei da primeira edição mesmo do dia do transbordo, que o Wander fazia via Zoom, né? Então, assim, é muito bom fazer parte de tudo isso, né? Muito bom mesmo. Eu estou muito feliz e muito realizada. Eu espero ter esclarecido, né? Pelo menos a proposta daquilo que eu falei, de fazer uma palestra de como elaborar projetos. Eu espero ter sido bem clara nas minhas informações. E qualquer coisa que vocês precisarem, podem estar entrando em contato comigo. Eu farei o que eu não souber, eu vou pesquisar para vocês, para estar buscando essa resposta para vocês. E eu agradeço de verdade essa oportunidade, tá?